Eu sou o professor Osmar Moreira de Souza Júnior, professor do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar e do PROEF, o UFSCar, né? Programa de Mestrado Profissional. Fui orientador do Ari, que durante todo o curso ali era o sujeito oculto, né, Ari? Aparecia nas vozes e tudo mais, agora está aqui em carne e osso e imagem, né? Para a gente falar um pouquinho sobre a pesquisa do Ari, ali sobre os jogos e materializar tudo que foi tratado no curso, né, Ari? Acho que pensar um pouquinho o quanto que tudo que foi tratado no curso pode, em primeira vista a pessoa pode olhar e falar assim, mas será que na prática isso acontece? Acontece, Ari? Acontece. Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o professor Ari, professor de Educação Física da Rede Municipal de Sumaré e de Paulínia. E sim, Osmar, a resposta é possível materializar e pegar todos esses conceitos que foram abordados ao longo desse curso e traduzir em algo que seja efetivamente aplicável ao chão de sala de aula, pensando, né, que essa é a nossa proposta, numa competição escolar como algo que realmente esteja comprometido com a aprendizagem de todos e todas as estudantes, dos mais variados níveis, das crianças da educação infantil até o final do ensino médio, claro, fazendo as adequações que são necessárias para cada faixa etária, mas traduzir a educação da competição e pela competição de uma forma que não seja só os conceitos que foram trabalhados ao longo do curso. Eu acho que é importante, né? Eu acho que a maioria das pessoas que vai fazer esse nosso curso, né, são ou estudantes de educação física ou professores de educação física, né? E ter esse momento para a gente falar de como que você implementou, como que você criou e colocou em prática essa proposta dos jogos, né? Acho que tira do abstrato e coloca para as pessoas ali, o passo a passo de como o Ari realizou, que pode ser feito de formas diferentes, claro, por outras pessoas, mas eu acho que é a importância de materializar ali a proposta pedagógica que foi criada, né? Eu queria trazer um primeiro ponto, Ari, quando você veio com a proposta de trabalhar com os jogos escolares, né? Eu lembro que você veio com uma ideia de gamificação, né? E a gente desconstruiu essa ideia, né? Como que isso hoje, para você, olhando para trás, né? Porque é muito sedutor, né? Essa proposta da gamificação, vamos transformar tudo num grande jogo, né? Como que você vê essa superação desse paradigma, essa mudança desse paradigma para você? Olha, Osmar, eu acho que a grande questão da descoberta que a pesquisa trouxe foi entender que o próprio fenômeno do jogo já comporta os elementos que a gamificação vai trazer na sua teoria e que eu não preciso trazer uma nomenclatura estrangeira, um modelo estrangeiro como se aquilo fosse a descoberta da roda, que não é. O próprio fenômeno do jogo, ele já conta com todos os elementos necessários para essa construção de uma competição escolar, sem que necessariamente eu tenha que abraçar esses elementos que a gamificação vai trazer. Então, na verdade, era coisa que você já fazia. Exatamente. Você foi pensar, você sistematizou algo que você já fazia. Agora, tem uma coisa que eu acho que foi importante ali no processo, né? Você já fazia, mas não era exatamente daquela forma. Quando a gente trouxe o Paulo Freire para jogar com a gente, né, para jogar com a gente, eu lembro que você, num primeiro momento, ficou com algum receio, né? Falar, poxa vida. Conta um pouquinho como que foi esse processo, essa mudança, como que era e como passou a ser os jogos para você. Tá. Quando a gente olha os jogos escolares, independente do formato, tá? Vamos chamar aqui, pode ser interclasse, pode ser uma Olimpíada, pode ser a gincana do Dia das Crianças. Em geral, a gente traz nesses eventos uma estrutura que vai, de certa maneira, reproduzir o esporte de alto rendimento, porque é o que a gente tem como referencial simbólico na sociedade, né? E quando eu trago esse esporte que não é o da escola, que é o esporte trazido de um outro contexto,
eu vou buscar elementos para poder estruturar esses jogos de uma maneira que fica factível para quem está participando. Por exemplo, a questão do vencer e perder. Então, em geral, você tem uma hipervalorização da vitória em detrimento de outros aspectos que poderiam estar sendo ali enaltecidos no trabalho, como, por exemplo, o fato dos alunos serem os protagonistas do evento. A arbitragem, em geral, quem faz é o professor, né? Porque ele coloca na cabeça que mas os estudantes não vão conseguir fazer uma arbitragem. Então, quando você fala, vamos dialogar com o Paulo Freire, eu acho que o Paulo Freire fez essa grande transformação, de mostrar que as coisas não precisam estar na mão do professor, ele sendo o avatar que vai transformar a competição ao olhar dele. Né? Então, trazer as crianças, por exemplo, para a arbitragem já é uma mudança grande de paradigma. O foco muda do produto para o processo. Né? Muito do dia assim, olha, cada momento é importante por si só e não para saber quem vai chegar lá no fim e vai ganhar alguma coisa. Né? Eu não sei, imagino até que quem vai ganhar fica em segundo plano, né? Imagino que assim, eles curtiram também cada etapa, cada momento, cada jogo, Exato. Por aí, né? Então, por exemplo, quando você pega o início do processo da competição, porque assim, o pessoal entender, foi uma competição a longo prazo, ela aconteceu durante todo o ano letivo, com vários eventos isolados, mas que ao final tinha uma somatória. No começo, era muito comum os alunos se preocuparem em quantos pontos nossa equipe está, quem está ganhando, quem está perdendo. Mas no meio do processo, isso ficou para segundo plano mesmo. Né? As crianças estavam muito mais preocupadas em como, por exemplo, estruturar regras que fossem inclusivas para todos. E eu acho que isso é um grande salto ao se pensar uma competição escolar. Quando as crianças começam a se preocupar em como eu vou criar regras ou criar um evento em que todos os meus amigos possam participar. Tira aquela preocupação, professor, quem está ganhando, quem está perdendo? Professor, a gente está marcando certo? E todas essas questões elas foram ficando em segundo plano. E aí o que nós vimos no processo era que justamente as crianças, ao assumirem, e aí tem um termo do Paulo Freire que é muito interessante, que é a assunção, e essa assunção requer uma autonomia, e a autonomia a gente só consegue num campo de liberdade que foi assim, inacreditável, no sentido de que as crianças foram árbitras, mesárias, construtoras das regras, estruturaram como seria um evento inclusivo para todos, e aí tem um grande salto ali, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é quando os próprios estudantes e as próprias estudantes, elas observam que talvez os eventos precisam trazer as diferentes perspectivas de habilidades, que eles vão falar de níveis de experiência, é o termo que eles vão usar. Ou seja, trazendo aqui um exemplo. Vamos fazer um campeonato de futebol, e aqui a gente está num local propício, né, para falar sobre futebol, que é culturalmente talvez a modalidade mais praticada nas escolas aí no Brasil, né? Ora, eles perceberam que se eles fizessem um campeonato unificado com alunos mais experientes e menos experientes, o campeonato ia ser chato para os dois. Porque o mais experiente ia sentir ali que não estava desafiador o jogo para eles. E os menos experientes ou não iriam querer jogar, ou não iam sentir que o jogo fosse para eles, não era o jogo adequado. E aí os próprios alunos chegaram na seguinte conclusão: vamos dividir por níveis de experiência. E esse foi um termo que foi criado pelas crianças. E o que seria esse nível de experiência? Olha, a gente faz 2 campeonatos independentes. Num campeonato, os alunos que se julgam mais experientes, no caso do futebol. E um outro campeonato para os menos experientes. E aí tem uma fala muito interessante que o aluno diz, né? Quem é bom jogador, né, na fala da criança, quem sabe jogar, vai ter um jogo que é gostoso para ele jogar. E quem não sabe, idem, porque eles vão estar no mesmo campo de experiência. E quem chegou nessa conclusão? Os próprios estudantes. E é autodeclarativo, é aquilo assim, não, eu vou jogar nos menos experientes, porque eu sei que aquele outro grupo joga em outro nível, eles já são os boleiros e eu não sou, eu vou jogar com meus amigos aqui. E essa consciência, de alguma forma, e não transformar isso num mecanismo de opressão, né, de falar, vocês são os ruins, vocês são os bons, né, porque isso acontece
essa diferença de experiência, essa diferença de entendimento do jogo. Não é só no jogo, é na matemática, é na linguagem, na comunicação, nas artes, né? Nem todo mundo desenha do mesmo jeito, e tudo bem, né? Mas um desenho que tem os traços diferentes do outro também pode ser um lindo desenho. E aí que eu acho que a gente também transforma esse jogo, essa experiência em algo democrático. Acho que aqui a gente já trouxe vários conceitos que foram tratados no curso, mas eu ia te pedir ali, para ajudar quem está assistindo a gente, para a gente organizar a estruturação ali, início, meio e fim. Como que você começou? Como que foi assim, ó, bom, nós vamos fazer, conta um pouco assim, ó, os jogos, as Paralimpíadas. As Paralimpíadas começaram dessa forma, foi a estruturação e aí o passo a passo. Tá, eu acho que o primeiro momento, quando a gente fala assim, pensar numa competição que seja dialógica. Quando a gente pensa em dialogicidade, a gente pensa que as pessoas podem e devem ter voz ativa para falar, para se expressar, para trazer suas ideias, seus pensamentos. Aí muitos vão perguntar, mas como vou fazer isso com 100, 150, 200 alunos? Não dá. A gente tem que ser prático. Não dá para ouvir 200 alunos. Porque senão eu vou ficar um ano inteiro ouvindo 200 alunos e aí a coisa mesmo não vai se efetivar. Mas como ser um evento que seja dialógico com a participação ativa dos estudantes? Aí eu vejo que a organização das equipes, a construção das equipes, talvez seja o primeiro ponto para que a gente consiga estruturar uma ambientação possível para o diálogo. Por exemplo, ao montar as equipes, cada equipe tinha que eleger... As equipes eram alunos de que ano a que ano? Bom, a competição ela acontecia do segundo ao nono ano. Tá. O recorte da pesquisa. O recorte da pesquisa é o quinto ano, porque eu peguei o meio do processo. Sim. Não são nem tão criancinhas, né, no sentido de não ter recursos ali para uma efetiva autonomia, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também não é um ensino no final dos anos finais para falar assim, não, eles já têm elementos constituintes. O que acontecia no quinto estava acontecendo desde o segundo até o nono. Então, exato. Um pouco mais aí. E aí faz divisão das equipes. Né? Nessa divisão das equipes foi feita uma eleição. E aí a gente traz a questão democrática, que é um dos princípios que foi trabalhado nesse curso. Então nós vamos eleger as nossas lideranças, os nossos mediadores. Acho que o nome não importa muito. Representante, capitão. Cada escola vai pensar uma nomenclatura que seja culturalmente melhor ali para os alunos entenderem. Na nossa escola, eles quiseram o título de líder. E tá tudo bem, né? A gente também tem que desconstruir a ideia de que líder é uma coisa de quem manda e o restante obedece. Bom, feita a eleição, é feita a distribuição dos jogadores. De uma maneira em que também traga outro princípio, que é o princípio da equidade. Então a gente usou um recurso que era meninos escolhiam meninas, meninas escolhiam meninos para poder ir equilibrando as equipes e terem, pelo menos em termos de quantidade, o mesmo número. Uma igualdade de gênero. Bom, feito isso, aí a gente volta para o princípio dialógico. Né? Eu não consigo ouvir os 100, 200 alunos que eu tenho. Na minha escola não é 800. Eu não consigo ouvir 800. Mas a partir do momento que eu tenho a figura dos líderes ou dos mediadores, eu consigo desenvolver pequenas assembleias. Então as equipes, elas se juntavam, debatiam em pequenos grupos, passavam isso para os seus líderes. Os líderes levavam então a perspectiva da equipe para os outros líderes, debatiam, e depois eles ainda debatiam com os líderes das outras equipes até chegar no professor mediador. Então eu jogava uma situação problema, por exemplo, pessoal, qual vai ser o evento que nós vamos fazer? Que jogo, que campeonato, que atividade que nós vamos fazer nessa próxima etapa? Então eu não consigo ouvir os 200 alunos. Então os mediadores iam, conversavam com suas equipes, traziam suas demandas, debatiam entre eles, chegavam no consenso e falavam: professor, nós queremos um campeonato de queimar. Professor, nós queremos fazer a capoeira. Professor, nós queremos fazer a ginástica. A partir daí eu levava uma outra situação problema. Tá, como vai ser o formato? E claro, a gente tem que municiar os alunos com alguns elementos, porque também não dá para esperar que eles consigam fazer tudo. Então eu trazia situações problema para que eles pensassem e a partir desse pensar eles conseguissem efetivar
uma dinâmica. Por exemplo, galera, como que nós vamos garantir a equidade nesse evento? Como que nós vamos garantir a participação de todos e todas? Porque é importante, porque esse é um dos princípios da competição que a gente trouxe ao longo do curso. Como fazer com que todos os alunos e alunas participassem de alguma forma. Então eles tinham que pensar essa situação, problema, resolver as suas pequenas equipes, debaterem, dialogar e depois trazer, professor, a gente pensou nessas hipóteses. E aí a gente, junto com esses representantes de equipe, a gente conseguia formatar a competição. Mas veja que partia dessa questão dialógica, né? Sim. Do professor com os estudantes e, de certa maneira, os representantes faziam esse papel de interlocução entre o grupo maior com o professor. Inclusive, imagina assim, nem tudo que era levado pelos pequenos grupos era acolhido, porque não é possível. Mas aí quem está de líder vai trazer e falar, olha, aquela nossa proposta foi conversada e não deu certo, teve uma outra do outro grupo que eles falaram isso e aquilo. Então, a democracia é isso também, né? É aprender que não é a minha ideia, pode ser que não vai prosperar porque tem outras que estão vindo ali, né? Bom, então aí formou as equipes, a gente tem essa representatividade que negocia as regras, né? Tudo isso acontece na aula de educação física. No seu caso, você usava também outros momentos, porque lembra que você comentou que os jogos não são jogos só de educação física, eles envolvem toda a escola, né? Nesse caso. Nem sempre, nem todo mundo vai fazer com toda a escola, e aí cada um vai fazer o ajuste para falar, não, eu vou fazer só nas minhas aulas, só com as minhas aulas. É o possível, né, para cada um, mas no seu caso, que momentos você construía tudo isso daí? As provocações, elas eram feitas para que os alunos pensassem num contexto fora da aula de educação física. Então, por exemplo, eu chegava com uma situação, problema, falava, pessoal, nós precisamos fazer um evento daqui 3 semanas, vocês precisam escolher a modalidade, vocês precisam pensar as regras a partir de alguns princípios que eu vou trazer para vocês, tá? E aí, como que vocês vão debater e dialogar? Usa o recreio, usa as próprias redes sociais que algumas crianças tinham ali. Então eles realmente usavam outros momentos para debater. Ah, mas era só fora da aula de educação física? Não. Tinha momentos dentro da aula em que eles também tinham ali 5, 10 minutos para conversar, debater e chegar a uma conclusão. Então eu chegava na sala de aula, fazia uma provocação uma semana, ia para a aula, dava aula normal. Na semana seguinte falava, pessoal, e aí, ó, eu fiz uma provocação semana passada. Eu preciso ouvir quais são as ideias de vocês. E, curiosamente, eles assumiram tudo, e aí de novo a palavra assunção, Paulo Freire nos traz, né? Eles assumiram tanto o evento como algo deles, que efetivamente eles debatiam isso fora do contexto de aula. Claro que na aula a gente ia melhorando as argumentações, trazendo elementos, olha pessoal, mas vamos pensar nessa questão, será que essa questão está trazendo o princípio da equidade mesmo? Então tinha as provocações em aula, mas em geral era feito dessa forma. Tá. E quanto tempo foi para você esse processo de negociação, de construção coletiva com eles para falar, agora vamos começar os jogos? Isso é algo que foi relativamente rápido ou não? Tomou ali? Eu vejo que assim, nós começamos, no caso da pesquisa, nós começamos já no começo do ano, né? Porque é importante o cursista saber que esse evento, nas realidades que eu já trabalhava, já era algo cultural. Então, as escolas, e eu falo no plural porque são escolas mesmo, já tinham eventos competitivos, mas talvez o ponto de inflexão tenha sido a questão da própria dialogicidade. Porque até então as decisões eram monocráticas, eu tomava a decisão, vai ser campeonato disso, a regra vai ser essa, vocês apenas jogam. E aqui eu inverti a lógica, né? E aí, claro, nós precisamos ir municiando os alunos com elementos que eles pudessem ter recursos, né? No caso, para poder fazer os debates, os diálogos, né? Então, isso levou mais ou menos uns 2 meses para ter a construção completa e, claro, ela não é acabada. Ela, ao longo do processo, foi se desenvolvendo. Então, se a gente comparar o primeiro evento, que foi ali, final de março, começo de abril, para o último evento, que foi em dezembro, houve uma evolução muito grande. Eu acho que esse é o ponto, é a chave que virou.
Perfeito. Então vamos lá, 2 meses, as equipes foram formadas, eles debateram que modalidades que eles queriam que tivesse, eles debateram como que isso ia acontecer e tudo mais. Começamos, tá? Quando a gente começa, aí assim, que jogos que você pode contar para quem está assistindo ali que aconteciam, que competições que aconteciam, em que momento elas aconteciam. Eram ali, ó, numa aula que vai estar só aquela turma, não tem mais turmas que estão ali também contemplando. Acontecia de tudo que é jeito. Conta um pouquinho como que a competição ela se desenvolvia. Bom, é importante voltar um ponto atrás, que é como que as equipes eram organizadas, para o pessoal poder entender. Então, tradicionalmente, os interclasses são feitos como? Quinto A contra quinto B. Exato. Quando a gente fez a construção das equipes, né, então a gente fazia a eleição dos representantes dentro de uma turma. Então, cada turma tinha 4 representantes. E aí a sala de aula era dividida em 4 equipes, que eu poderia, enquanto professor, fazer na minha aula. Então, hoje eu vou fazer um campeonato de atletismo com os alunos do quinto A, depois eu faço com os do quinto B, dos alunos do quinto C e soma a pontuação. E tinha momentos que eu juntava todo mundo, né? E aí, quando juntava todo mundo, que aí eram 110, 120 alunos num único espaço, a divisão dos times, né, já estava feita. Então, dentro de uma sala, quinto ano lá, por exemplo, você tinha lá um quarto da sala representando a equipe amarela, um quarto representando o azul, um quarto vermelho e um quarto verde. Então, juntava com os alunos das outras turmas e a gente quebrava a questão do bairrismo, que às vezes acaba acontecendo nesses eventos e que traz uma questão de violência, que traz uma questão de não interagir com colegas de outras salas. Então, que tem a rivalidade. Então, esse formato de organização das equipes favorecia com que eu conseguisse fazer eventos na própria aula de educação física, naqueles 50 minutos de aula, e em outros momentos, porque aí nós temos toda a rotina da escola, isso tem que ser negociado, porque vai pegar aula de outros professores, e eu conseguia juntar todo mundo. Então, nem todos os eventos foram feitos com todo mundo junto. Às vezes eu conseguia fazer em pequenos recortes de aula. Entendi. E aí, conta um pouquinho então pra gente, assim, como que ele foi se desenvolvendo durante todos esses meses. Toda semana ali estava acontecendo um conjunto de modalidades, um conjunto de jogos. Se você puder falar um pouquinho desse percurso todo, ó, ao longo do ano, foi dividido dessa forma. E depois, de repente, até pegar e situar. Falar, por exemplo, a luta que a gente fez e tal, como que ela se desenvolveu. Então, assim, a competição, o evento competitivo, ele fazia referência ao conteúdo, né, à unidade temática que estava sendo trabalhada naquele momento. Certo. E aí vem a questão do professor, né? Então, eu, enquanto professor, falei, bom, pessoal, a gente está estudando cultura indígena, por exemplo. Nós não vamos fazer um campeonato de futebol, né? Então, a gente tem que pensar num evento que traga os elementos da aula, daquilo que está sendo estudado. Então, o primeiro evento foi justamente de cultura indígena, e nós estávamos estudando ali. A escolha das modalidades, como ia ser, aí foi toda essa construção que a gente já conversou, né, trazendo os alunos para o debate, como vai ser as regras e tudo mais. Tá? Tinha eventos, como eu disse, que eram feitos na própria aula, porque tem a questão da somatória de pontos, então eu não precisava juntar todas as turmas para fazer. Né? Mas tinha os eventos que era a junção de todo mundo, e isso tinha que ser negociado na escola. Então foram 5 eventos ao longo do ano em que eu juntei as turmas e fiquei uma tarde inteira trabalhando no evento. Então eles ficavam, a escola já sabia, como é um evento tradicional. Né? Se fosse um evento de culminância. De culminância. Exato, eu acho que essa é a palavra, a culminância daquilo que está sendo estudado. Né? E teve mais 5 eventos que eram feitos na própria aula de educação física, mas também relativo a assuntos que estavam sendo estudados. Conta um pra gente, escolhe algum assim pra falar ou de cultura indígena ou algum outro, pra você dizer um pouquinho como que era a dinâmica. Eu sei que você quer contar de um monte, né? Ó, eu acho que o da cultura indígena, que foi o primeiro, que ali também é um ponto de inflexão nessa estrutura, né? Que foi o primeiro evento em que os estudantes e as estudantes tiveram que assumir a responsabilidade pelo evento. Porque, veja, quando a gente pensa num evento,
né? A gente fala assim, bom, eu tenho que tomar cuidado com a arbitragem, como que eu vou fazer a anotação dos pontos, essa coisa toda. Então, no evento lá de cultura indígena, né, de jogos indígenas, eu tinha várias atividades acontecendo ao mesmo tempo e era só o professor ali sozinho. Eu não tinha outros professores me ajudando. E quem está fazendo curso sabe que essa é muitas vezes a realidade das escolas, porque a competição ainda é vista como algo alheio à educação. Estava rolando um carruca, mas estava um monte de gente jogando. Ao mesmo tempo, ali não estava conseguindo olhar tudo. Tava olhando. Então, eu, enquanto professor, não tinha como fazer o gerenciamento do evento sozinho. Então, foi quando eu chamei os líderes das equipes e fiz um debate com eles. Olha, a gente vai fazer o evento de cultura indígena. Para dar certo, para todo mundo participar, a gente precisa de eventos simultâneos acontecendo, mas eu não tenho arbitragem para isso, né? E foi essa, acho que para mim, como professor, um grande ponto de virada, porque eu estava acostumado a gerir o jogo sozinho. E aí eu falei assim, bom, a arbitragem, a anotação dos pontos, vai ficar tudo a cargo de vocês mesmos. Então vamos pegar, por exemplo, a luta do Ruca-Ruca, que era um assunto que a gente tinha trabalhado, então tinha uma das estações, era o Ruca-Ruca. Então lá tinha equipe amarela e azul competindo no Ruca-Ruca, certo? Ao mesmo tempo, do outro lado da quadra, estava acontecendo cabo de guerra. No outro lado da quadra estava acontecendo o gigo narrativo. E aí? Cabeça ou bola? Cabeça ou bola. Como que nós vamos organizar tudo isso? Alunos, são vocês. Mas professor, não vai roubar pontos? Falei, então, mas aí é a liberdade que vocês têm para fazer o evento dar certo ou não dar certo. E às vezes a gente acha que os alunos, as crianças principalmente, têm a cabeça do adulto. Opa, eu vou usar isso aqui para burlar as regras. E por incrível que pareça, foi a primeira situação em que eu coloquei todo o evento na mão dos estudantes e não teve nenhuma reclamação sobre marcação de pontos, que um marcou a mais, que outro marcou a menos. Eles dividiram as funções. Então, por exemplo, tinha 2 alunos lá, né, lutando o Ruca-Ruca. Então, um representante de cada equipe ficava lá e eles entravam no acordo para ver quem que ganhou a luta. Para ver, então, olha, quem ganhou a luta foi o amarelo. Então, o amarelo ia lá na fichinha dele e marcava, né? Não precisou ter um Big Brother, né? Uma câmera filmando e, olha, vai sair alguma coisa errada. Então, eu acho que esse da cultura indígena eu trago porque foi o primeiro evento, mas o mais transformador, quando a gente coloca tudo na mão dos estudantes. Que bacana. E aí, agora dentro de todo o processo iam acontecendo essas atividades, ia pontuando em cada uma dessas atividades e quando chegou no final do ano tem a finalização do processo. E como que é isso? Inclusive para pensar, são 4 equipes, alguma vai ficar em primeiro, alguma vai ficar em último. Sim. Como que eles elaboraram tudo isso? Conta um pouquinho como foi o sistema de pontuação e tal, e essa coisa de, olha, puxa, que pena, vai ficar em último. Ou não, tudo bem. Como que foi tudo isso? Eu vou começar do final. Tá. Quando nós trouxemos o resultado, porque para o pessoal entender, tudo valia ponto. Né? A construção da competição escolar na perspectiva do esporte de rendimento é o seguinte: pontua quem venceu e quem perdeu não pontua nada. E fica somente, se refere apenas ao resultado do jogo como se. O evento não foi construído nesse formato. Tudo valia ponto. Né? A participação valia ponto. Né? Existia até uma ficha que eles respondiam no final do evento, de cada evento, cada equipe recebia uma ficha, onde eles tinham que distribuir uma quantidade de pontos combinado previamente para o adversário, que era o que a gente chamou de ficha de valores éticos. Então eu sou da equipe amarela, eu tenho 100 pontos para distribuir entre o azul, o vermelho e o verde em relação a alguns princípios éticos que também foram debatidos com os estudantes. Olha, nessa competição, o que a gente precisa ter de princípio ético? Cumprimento de regras, justiça, respeito, trabalho em equipe, amizade. Então eram termos que eles iam usando. E na hora de preencher a ficha, eles tinham que distribuir pontuação para o adversário. Então muitas vezes quem ganhava o jogo, ganhava o evento, ganhava o campeonato de queimada, não era o vencedor final. Porque às vezes tiveram jogadores que não foram tão éticos e na hora da distribuição da pontuação, aquela equipe ficou com uma pontuação menor.
E aí quando eu falo assim, vamos começar do final, foi a hora que a gente traz e realmente, né, tem um vencedor, tem um perdedor, porque faz parte da competição isso também, né? A gente não pode negar que isso faz parte da competição. A forma que os alunos absorveram isso foi muito tranquilo. E no final eles não estavam nem mais preocupados com o resultado final. Eles estavam preocupados, professor, e aí, ano que vem vai ter de novo? Então essa era a grande preocupação deles, né? E essa questão da pontuação, voltando, né, que eu acho que é importante fazer esse recorte, então nós tínhamos a pontuação de valores éticos, nós tínhamos a pontuação do próprio evento, né, do campeonato, que ali era somativo, mas nós tínhamos também a quantidade de alunos que participou, tinha alguns momentos, e aí fica muito próximo do que é o futebol calerreiro, né, que os alunos debatiam e falavam assim, e aí, né, quem realmente venceu esse evento? Porque não era somente o resultado do jogo, mas tinha outras questões envolvidas. Né? Olha, quantidade de faltas no jogo, por exemplo, né? Descontava pontos ou dava pontos a mais para quem fez menos falta. Então, e tudo isso pensado com os estudantes, tá? Importante dizer isso, que tudo isso foi pensado com os estudantes e as estudantes. Quais os que você se lembra, os jogos, as práticas corporais que aconteceram? Então a gente já falou dos jogos indígenas, do Jibunahati, do Daruca, do Cabo de Guerra, que mais? Que pra gente, o pessoal ter uma ideia do que eles escolheram dentro das possibilidades que você ofereceu ali, né? O segundo evento foi a capoeira, né? E a capoeira eles fizeram num formato que parecia os esportes técnico-combinatórios. Então uma equipe se apresentava, era uma apresentação de capoeira estética. E aí as outras equipes tinham que avaliar o seu adversário. Né? E aí quais eram os critérios de avaliação? Escolhido por eles. Então eles falavam, professor, eu acho que a gente tem que ter um critério chamado jogo bonito. Ok, como que é esse critério? E aí eles tinham que pontuar a equipe. Então o segundo evento foi o de capoeira. Aí depois nós tivemos de rouba-bandeira. Que foi uma coisa... Tem gente que chama de pique-bandeira, salva-bandeira. Exato. E aí no pique-bandeira eles também criaram as regras, né? Porque eles queriam um campeonato de pega-pega. Eu acho que inicialmente foi isso, e aí a gente tentou debater como seria... Juntar mais gente, fazer equipe, virou... E aí eles chegaram à conclusão que o mais próximo de pega-pega que nós temos é o rouba-bandeira. Aí nós tivemos o de futebol, nós tivemos o de resgate, que é um pré-esportivo de vôlei, né? Que esse foi o último, inclusive. É aquele que a pessoa saca, se alguém pegar, vai para a zona de saque e vai até trazer todo mundo. Zona de saque, né? Isso, exato. Aí teve de queimada, de futebol, atletismo, ginástica, que foi assim, maravilhoso também. Estética também, né? Estético também. E o de ginástica eu quero fazer um grifo aqui pro cursista. O de ginástica, olha que ideia sensacional. E aí toda essa construção, quando a gente olha os princípios curso, né? A gente fala, nossa, mas é só teórico, mas será que os alunos conseguem chegar a esse nível de elaboração? Conseguem, eu vou trazer a ginástica para a conversa. No evento de ginástica, eles tinham que fazer uma apresentação, criar uma apresentação de ginástica geral ali, né? Trazendo elementos da artística, da rítmica, da acrobática, que eles estavam estudando naquele mês de setembro, se eu não me engano. E aí os alunos falaram, professor, a gente não poderia... as equipes de ginástica que vão se apresentar ser misturado? Misturado? Como assim? Ora, a gente formava as equipes, 2 do amarelo, 1 do vermelho, 1 do verde. Vejam, os adversários se juntarem para formar uma equipe de ginástica e se apresentar. E aí eu trouxe a problemática. Tá, pessoal, a gente pode juntar pessoas de diferentes equipes e formar um time de ginástica para se apresentar. Mas como nós vamos fazer a pontuação disso? E aí a sacada. Uma aluna virou e falou, olha, professor, vamos imaginar que na equipe de ginástica tenham 5 alunos. 2 do vermelho, 2 do verde e 1 do amarelo. A pontuação final dessa apresentação, a gente multiplica pelo número de alunos. Então esse time aqui tirou 100 pontos. Então aí a primeira equipe aqui vai levar 200 porque tem 2 jogadores, tem 2 ginastas. Essa segunda equipe também vai levar 200 pontos. E esse aqui, como só tem um participando, vai levar 100 pontos. Caramba. Olha que exemplo do que a gente está chamando de dialogicidade, né? De uma pedagogia dialógica, né? É o professor trazendo ali junto dos alunos, falando, vai ser ginástica, vocês vão apresentar.
mas a aluna trazendo uma contraproposta, e se a gente misturar o professor falando assim, como que seria isso, porque tem um problema ali. Isso é a dialogicidade, é a escuta atenta, acolhedora, a fala, que é uma fala também no sentido de sensibilizar a outra pessoa. Porque pensa numa perspectiva antidialógica, bancária, seria assim, pessoal, competição de ginástica, é isso, por equipe. E se a gente misturar? Não dá. Não dá porque tem que contar ponto diferente para cada equipe, então vamos manter do jeito que está. E aí a gente continua no conservadorismo, no ensino tradicional, né? Então acho que só essa fala sua, né, Ari, ela poderia ser emblemática de falar o que é uma competição dialógica, que foi o tema do seu trabalho. Não sei se tem mais alguma coisa que você acha que é importante de acrescentar, a gente já está falando aqui um tempão, né? Para quem está assistindo aqui, algum ingrediente, algum tema que foi tratado nos jogos, você fala, puxa, não falando disso, isso daqui é importante, ou a gente conseguiu tratar um pouquinho de cada coisa? Tem um tema, Osmar, que a gente precisa trazer para o debate aqui, e esse tema permeou todo o evento. Por questões culturais, por questões sociais, e que de certa maneira influenciaram até mesmo o como os alunos pensaram situações para superar a situação. E aqui eu estou falando da contraposição entre meninos e meninas. Então essa questão de gênero, a desigualdade de gênero, ela foi talvez o elemento mais gritante, né? A situação limite na maioria dos eventos, inclusive com os discursos, né, dos meninos, das meninas, e o processo de empoderamento das meninas ao longo do evento. Início e fim, dá para ver claramente uma diferença muito grande. E na última etapa aqui do nosso curso, nós vamos ter a fala desses e dessas estudantes, e aí eles vão trazer, e elas vão trazer, o como que isso foi se processando ao longo do evento. E talvez essa seja um dos grandes paradigmas da competição escolar. Porque não é um problema da minha escola, é um problema que é geral, porque é um problema da sociedade, né? Essa distensão de gênero que nós temos na sociedade, ela é ainda muito forte. E ela fica evidente na hora do jogo. E aí como que nós fomos melhorando essa convivência e trazendo esse empoderamento, principalmente das meninas, no evento? A dialogicidade. A dialogicidade no sentido dessas alunas, principalmente, trazerem para o grupo como que elas se sentiam, o que elas queriam, o que elas estavam pensando, né? E esse processo de empoderamento das meninas talvez tenha sido ali o grande tesouro de todo o evento, porque nós debatemos, nós conversamos, nós dialogamos e principalmente nós tivemos um espaço para que as meninas pudessem trazer o seu olhar, a sua perspectiva na questão do discurso machista, né? Que os meninos ali só reproduzem, porque ainda a gente está falando de crianças, mas eles reproduzem esse discurso, e as meninas foram aos poucos tomando consciência da onde elas estavam e de repente elas foram se empoderando para onde eu quero chegar. E elas chegaram realmente no final muito mais fortalecidas, e isso não é o professor que está falando, é a fala das próprias meninas. Mas isso é muito precioso. Eu vou dar um exemplo que aconteceu numa aula minha esse ano, que uma disciplina que eu me disse que é fundamento das atividades com bola, que é uma disciplina de iniciação à pedagogia do esporte. Em uma determinada aula, um dos alunos perguntou assim: Osmar, o que você dá de dica pra gente incentivar as meninas a participar na aula, né, no esporte? Porque nas minhas aulas as meninas não participavam, tá? Então ele veio querer uma receita minha, né? E eu acho que naquele dia eu estava inspirado, né? Não é todo dia que ele está inspirado, mas naquele dia eu estava. Porque daí eu falei pra ele, assim, deixa eu te devolver então a pergunta, por que você acha que elas não participam? Aí ele falou, eu acho que elas não participam porque os esportes que tem na aula não são do interesse delas, e aí elas não se sentem ali motivadas para participar, eu acho que é isso. Aí eu falei, isso é o que você acha, você já perguntou para elas? Tem um monte de menina aqui na sala, ó, tá? Que eu acho que a sua pergunta, que dica que eu dou, não sou eu que tenho que dar. Você tem que perguntar para elas.
Você vai ser professor, você tem que perguntar para as suas alunas. E algumas meninas ficaram muito indignadas com a fala do colega, sabe? Assim, que é legítimo. E depois elas falaram assim, eu queria fazer aula. Tá? Não é porque eu não gostava, mas aquela aula, aquele ambiente hostil ali eu não queria fazer. Né? Todo mundo humilhando, todo mundo me constrangendo. Então, o que aconteceu na sua pesquisa, o que aconteceu na Paralimpíada durante todos os jogos é que esse ambiente de jogo dialógico, né, convidou esses meninos a ouvirem essas meninas e essas meninas a falar, olha, eu não gosto de jogar com vocês porque vocês são muito brutos em determinados momentos. Mas se a gente mudar a regra, vai mudar. Então acho que essa é uma grande lição que fica e tenho certeza que essa questão de gênero, né, das relações de gênero, ela vai ser fundante para todo mundo que for fazer. Tem gente que vai se sentir até muitas vezes falar, eu vou fazer, mas eu vou fazer um dos meninos e das meninas. Não, juntem e coloquem eles para pensar no porquê que às vezes eles estão separados e não juntos. Né? Acho que é um pouco disso, né? Eu acho que é isso. Então esse talvez seja o grande tesouro do evento. E aí eu finalizo com uma fala de uma das estudantes que, indignada em relação a um discurso de um colega, né, nessa mesma linha, mas as meninas não sabem jogar porque são preguiçosas, alguma coisa nesse sentido. E a menina, ela enche o peito, fala, para um pouquinho, eu posso ser tudo o que eu quiser, eu posso fazer tudo o que eu quiser, eu só preciso de oportunidade. Isso foi uma fala de uma criança de 5º ano. Muito bom, Mari. Deem oportunidade para suas alunas, para os seus alunos, e vocês vão se surpreender positivamente como a Mari se surpreendeu, apesar de já ser um professor progressista, dialógico, mas quando ele entregou na mão os alunos e confiou, veio coisas ali que não esperava, né? Acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Obrigado pelo bate-papo, Osmar. Valeu. Tamo junto.